sempre que a gente começa um novo livro, eu trago a biografia um pouquinho falando do autor, né? No último livro, nós também falamos do Mark, né? E aí hoje nós vamos falar também da autora do nosso livro. Então, demora um pouquinho, né? Para não perder tempo, a gente já começa. Então, vou compartilhar a oração. A Maria Alves vai fazer a oração hoje. E aí depois nós começamos. Pronto. Pode fazer, tá, Maria? Tá bom. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Amém. Obrigada, Maria. Bom, pessoal, vou voltar aqui. E aí, Pedro, que chegou depois, Pedro Santomé, o Fernando, conseguiram ler também? Eu estava perguntando aos meninos antes, que vocês chegaram depois. Sim, conseguimos, professora. Eu consegui, pelo menos. Eu consegui. Então, vamos lá. Eu vou começar primeiro com vocês falando sobre a Johanna, né, que é a autora do nosso livro, e eu mandei para a mãe de vocês o PDF, né, acho que a Maria está com ele impresso, né, parece. Mas também quem não está impresso não tem problema, porque eu vou compartilhar aqui na tela. Então, estão vendo já aí, né, a foto da Johanna Spar, estão vendo aí? Ela é alemã, né? Então, essa foto aqui é a época que ela tinha de mais tecnológico, né? Então, ó, ela nasceu em Isar, na Suíça, né? A pronúncia talvez não seja bem essa, mas ela nasceu na Suíça, na data em que comemoramos aqui no Brasil o Dia dos Namorados, né? Dia 12 de junho. Então, ó, se alguém faz aniversário aí nessa data, no mesmo dia que a Johanna, tá? Ela nasceu nesse dia, 12 de junho, em 1827 e faleceu em 7 de julho de 1901, lá em Zurique, também na Suíça. Foi reconhecido como uma das maiores autoras das histórias infantis e juvenis da Alemanha, ficando Eide, ou Heide, né, como eu falei no começo, como sua obra de maior expressão, ou seja, aqui a maioria das pessoas, ela ficou conhecida mundialmente por essa obra que nós vamos conhecer, né, que nós começamos já a termos contato com ela. Então, ó, quando criança, né, a vida dela, aqui eu sempre trago a vida porque a própria vida dela fala um pouquinho do livro, né, ó, ela viveu nessa área rural, da mesma forma que a nossa personagem também vive, né, então ela viveu nessa área rural durante muito tempo. Isso serviu como laboratório para as histórias dos seus romances, né? Então foi lá que ela pegou o que ela conhecia e começou, ó, eu posso falar sobre esse meu lugar, esse meu ambiente,
e colocou de uma forma muito, muito legal no livro dela. Ela casou-se com um advogado e depois saiu dessa zona rural que ela morava, nessa área rural. Oi, alguém tá com a mão. Não, tem alguém pedindo para participar, professora. Ah, eu aceitei agora. Obrigada. Deixa eu voltar aqui. Ela quando casou-se, ela foi e mudou, né, para Zurique. E na época começou a escrever e refletir sobre a forma de vida no país. Então, a maioria dos livros dela fala sobre esse ambiente ali da Suíça, né, ou da Alemanha, e fica entre, assim, os ambientes que ela pôde viver e pôde falar sobre eles, né. Bom, aqui o primeiro livro dela, né, chama-se Uma Nota sobre a Sepultura Vrone. Esse é um livro mais adulto, né, mas foi o primeiro que ela fez, né, uma situação de uma mulher que tinha problemas em casa, mas depois ela começou a publicar aqui, como eu coloquei para vocês, muitas obras com um contexto mais leve, mais voltado para o público adolescente e infantil, né? E aí foi nesse contexto que a Eide nasceu. A Bárbara chegou aqui. Boa tarde, Bárbara. Então, foi aqui que a Eide nasceu, a que mais sobressaiu, marcada por ter sido escrita em apenas 4 semanas. Imaginem vocês. Vocês viram que esse livro, né, que nós estamos lendo, ele tem, deixa eu olhar aqui, mais ou menos umas 170 páginas, né? Ou um pouco menos, porque tem a capa, né? Então, digamos que umas 150 páginas. E ela escreveu isso em 4 semanas, né? É pouco tempo para você escrever um livro, e um livro que ia ficar tão conhecido, tão famoso, né? Então, foi uma coisa, assim, bem inusitada. Então, ó, o romance que nós vamos ler, né? Aqui esse nome romance eu posso explicar para vocês depois. Hoje não, porque nós temos muita coisa para falar. Mas romance não é só quando tem histórias de romance, de amor, né, entre o marido, a esposa, o namorado, né, a namorada. Não é isso. É uma forma, é um estilo de escrita, né, um gênero ali, que a Eide, né, o Arreide também entra nele. Então, ela narra, né, o nosso livro narra a história de uma pequena órfã que vive somente com seu avô, na região suíça dos Alpes, como paisagem de fundo perfeita para a narrativa. Sendo um romance extremamente instrucional, é uma das poucas obras alemãs dedicadas ao público infanto-juvenil, que faz parte da lista dos clássicos de literatura juvenil, né? Então, se você pegar listas assim, os melhores livros de literatura infanto-juvenil ou juvenil, vai estar lá esse livro. Então, de fato, ele é muito importante dentro de quem gosta de literatura e quem quer aprender sobre esse universo literário. Então, vocês vão estar aí tendo um privilégio, né, conhecer. Eu sei que alguns já conheciam, né, que a mãe já tinha comprado esse livro, mas se conhece, melhor ainda, que vai ajudar os colegas que estão conhecendo pela primeira vez, tá? Bom, aqui é só um professor, né, falando sobre em 2010, que ele falou que acharam alguns escritos, né, de um professor, de um escritor chamado Adam von Kamp, que ele escreveu histórias muito parecidas com a Eide, né? E aí eles acham que foi a partir desses escritos aí que a Johanna ela se baseou para escrever a Eide, né? Então pode ser, mas ninguém tem certeza. Então, ó, depois de casada, ela teve apenas um filho, de nome Bernard, mas perdeu a ele e ao seu marido no mesmo ano, né? Foi uma tragédia aí na vida dela. Perdeu o marido e o filho. Então, sozinha, resolveu dedicar-se a causas nobres, como a ajuda aos mais necessitados e pessoas carentes. Então, ó, meninos, preste atenção. Outra coisa da vida dela que tem no livro. Eu acho que vocês perceberam só nesse primeiro capítulo que tem muita coisa falando, ó, fulano morreu, a esposa dele morreu e o filho morreu, muitas pessoas morrem, assim, nós ficamos sabendo que muitos, né, já morreram logo no início do livro. Isso não é comum, né? Em alguns livros, assim, nós não vemos isso. E talvez essa coisa de ela ter colocado no livro, essas mortes, é porque ela viveu isso, né? Ela perdeu o filho e o marido, então isso marca, né, a vida de qualquer pessoa.
Nunca ouviu falar do filme? Eu também nunca assisti, né? A gente pode até fazer isso quando formos fazer o encontro presencial, né? Quando encerrarmos o livro, a gente pode assistir o filme, mas eu também ainda nem vi. Bom, vamos voltar aqui. E aí, mesmo em meio à sua solidão, né? Ela ficou sozinha, ela aproveitou para o quê? Para escrever, né? Ó, tenho que colocar minha atenção, minha vida, dedicar a algo. Então, ela dedicou à caridade, né? A cuidar dos necessitados e das pessoas carentes e também a escrever. E ela, aqui eu coloquei para vocês algumas das obras mais importantes dela, né? Aqui são os nomes dos livros, ó. O Cornélio, Crianças de Gritly, Eric e Sally, Jorli, A História de um Garoto Suíço, Aide, Moni, A Cabra Boy. Aqui eu lembrei do Pedro, né? Do Nossa, o Pedro das Cabras. Cadê o Pedro? O Pedro se identificou, Pedro, com o nome do personagem? O Pedro das Cabras, daqui a pouco nós vamos chegar lá nele. Então, ó, ela escreveu Eu isso, sim, professora. né? O Cabra Boy, Mesli, uma história dos vales suíços. Ó, então, mais uma vez, vale suíço, né? Ela está sempre colocando esse ambiente ali dos Alpes suíços e dos vales. Né? Ó, Rico e Weasley, Tio Tito e sua visita ao país, Tony, o entalhador, Verônica e seus amigos, duas histórias para crianças e O que Sammy canta com os pássaros. Né? Alguns livros dela aqui, fora o Wade, né? Então, o corpo de Johanna, da nossa autora, ele foi enterrado no cemitério de Schilfed, no jazigo da sua família lá em Zurique. E por sua grande expressão literária, ou seja, por ficar muito conhecida na literatura, em 1951 a autora teve como reconhecimento seu retrato impresso em selo postal comemorativo e também uma moeda em sua homenagem, lançada em 2001. Então, todo mundo sabe aqui o que é um selo postal, hoje, né? Vocês não fazem mais carta, mas vocês sabem o que é um selo? Professora, Oi. o que é jazigo? Ah, sim. Jazigo é o local lá nos cemitérios onde são colocados os corpos. Então, o jazigo da família tal é o local que a parte do terreno do lado do cemitério, né, que a família compra e constrói, faz alguma coisa lá para ficar sendo utilizado, né, pelas gerações, pela família. Então, a gente chama de jazigo. Professora, selo postal, se eu não estiver enganado, é um selo que coloca no envelope Isso. que tem algum objetivo, certo? Mas eu não sei explicar, mas é um bilhetinho que tem as caras, parece uma confirmação de que não estão passando nada de errado, traficando alguma coisa, acho que é isso. Isso, é isso mesmo, Pedro. Porque hoje nós quase ninguém utiliza mais a carta como um meio de comunicação, né? Mas na minha época de criança ainda, a gente fazia, não era tão oficial, já tinha outras coisas, já tinha telefone já, mas ainda escrevíamos cartas. Então, quando a gente vai nos correios, né, para mandar, lá depois que você fecha, coloca, né, o remetente, a pessoa que está escrevendo, né, o endereço da pessoa que está mandando e o destinatário, quem é que vai receber a carta, lá nos Correios coloca um selo, né? É um pedacinho assim, ó, vou mostrar para vocês aqui. Melhor porque falar talvez vocês não entendam. O que eu errei aqui? Aqui, bom. Então, o selo é esses pedacinhos de papéis, né? Um pedaço de papel. E aí, tinha pessoas que colecionavam selos, porque, por exemplo, era ano de Copa, né? Copa do Mundo. E aí eles faziam selo em comemoração à Copa. E aí as pessoas iam guardando, faziam coleções, né? Então, lá no caso da Johanna, né? Lá no país, na Suíça, fizeram em homenagem a ela um selo, né? Colocaram lá a imagem dela e também uma moeda, né? Imprimiram não.
fizeram uma moeda em homenagem a ela, tá? Essa é a biografia dela. E aqui eu coloquei um resumo do livro para quem ainda estava um pouco perdido, né? Para a gente depois já começar mais ciente, né? Entendendo melhor do que fala o livro no geral. Né? Então, eu coloquei aqui o resumo do Eide, né? Ó, Heidi ou Eide é uma órfã e desde muito pequena mora numa cidade da Suíça, uma cidadezinha na Suíça com a sua tia Det, né? Bom, quando recebe uma excelente proposta de trabalho em Frankfurt, na Alemanha, a tia decide entregar a menina, agora com 6 anos, ao avô, um velho zangado com o mundo, rabugento, que vive isolado no alto de uma montanha, lá dos Alpes Suíços. Ao chegar ao novo lar, Eide logo se apaixona pelas maravilhosas paisagens, pelas flores e pelos animais dos vales e das montanhas. Além de ganhar um novo amigo, o Pedro das Cabras, um menino pastor. Com o passar do tempo, a menina conquista os moradores do vilarejo e, principalmente, o coração do avô, mostrando-lhe que é possível ser feliz e reencontrar a paz. Mas essa filha. Não vou ler isso aqui. Eu não vou ler para vocês ficarem curiosos para o que vai acontecer depois. Ó, vamos voltar aqui. Deixa eu ver o que é que vocês falaram. Parar aqui um pouquinho a apresentação. Tá. Tava conversando outras coisas, né? Já li essa parte. Já viu, né? Já é o que a gente chama de spoiler, né? Já leu que nem deveria ter lido, já contando algo aí que vai acontecer. Oi, quem quer falar? Eu Pode falar. eu posso ler? Pode. Daqui a pouco a gente vai começar no livro e aí eu vou pedir para vocês lerem algumas partes, tá? Eu só vou colocar aqui uma apresentação e aí quando for a parte de ler, você pode ser o primeiro, tá? Então, ó, vou colocar aqui. Eu fiz o slide, né? Como eu sempre faço para vocês. Vou apresentar aqui bem rápido. Então, vamos lá. Oficialmente começamos o segundo livro, aqui, né? Vocês já viram. Essa aqui é uma capa de alguma edição. Biografia da autora, né? Nós já vimos também. E aqui, antes de entrar na narrativa, vamos pensar um pouco do ambiente que se passa a narrativa, né? Vocês viram que ela passa-se nos Alpes suíços. Então, eu não sabia, né? Até que ponto vocês sabiam o que ou o que são os Alpes, né? E aí eu coloquei aqui vou colocar um vídeo para vocês, não vai ser todo ele, não. Só para vocês terem uma ideia. YouTube e seus anúncios. A correria do dia a dia desequilibrou a flora intestinal, conte com a tripulação de enterogerina. Bom, só para vocês terem uma ideia do que são os Alpes suíços, né? Então, ó, eu vou soltar aqui algum tempinho e depois a gente volta para começarmos. Isso aí, essas imagens são de lá, né? Desse ambiente onde passa a nossa narrativa. Olhem que lindo. Os Alpes são essas montanhas aí. Eita, deixa eu botar um pouquinho aqui. Ó, lá fala algumas vezes no livro, fala sobre os pinheiros, né? Então, eu acho que todo mundo sabe porque no Natal a gente fala, né, dos pinheirinhos de Natal, né? Então, são aquelas árvores de Natal, só que são as originais, né? Não são as de plástico que nós compramos aqui, né? São essas árvores aí, e a Eide, ela gosta muito de ficar observando, né? Os pinheiros. Então, quando falar lá no livro, vocês já sabem que são essas árvores aqui, tá? Acho que já deu. Aí, né, quando tá o gelo.
Neve. Bom. Então já deu, né, para vocês entenderem o que são os Alpes e já ficarem, né, maravilhados, porque é um dos lugares mais lindos, assim, que todo mundo fala, né? Nunca fui, mas tenho muita vontade. Então vamos lá começar o nosso primeiro capítulo aqui, né, na trilha a caminho dos Alpes. Então, ó, vamos lá, eu vou colocar o livro aqui, o PDF, mas a gente não tem tempo, né, para ler tudo. A leitura principal vocês têm que fazer sozinhos. Mas aí eu vou fazer com vocês aqui juntos, né, cada um lendo um pouquinho, alguma parte do livro, tá? Então, ó, já começa aqui, né, deixa eu descer aqui um pouquinho, falando já do momento em que a Eide chega ali na trilha, né, tá? Elas estão se dirigindo para o vilarejo, ali no vilarejo de Menfeld, né? Que é onde o avô da Eide mora, só que ele mora mais um pouco acima, né? Então, vamos lá. Vamos ler um pouquinho. Quem foi que falou primeiro que queria ler? Acho que... Eu. Tá. Então, você lê um pouquinho, a gente comenta, depois outra pessoa lê um pouquinho, tá? Pode começar aí. E aí, quando for... Você pode ler até aqui, ó. Até o final desse segundo parágrafo aqui, ó. E o Tá. Cauê. Saindo do agradável vilarejo de Mainefeld, na Suíça, uma trilha conduz por corredores verdes cheios de árvores até a base dos montes, que desse lado são altos e olham imponentes para o vale. Quem pega o início da trilha, que é muito inclinada e leva diretamente para os Alpes, logo começa a sentir o cheiro da erva baixa e das vigorosas plantas da montanha. Em uma manhã ensolarada de junho, uma moça alta e de aparência robusta, nativa da região, subia por esse estreito caminho. Dava a mão a uma criança, cujas bochechas ardiam, tanto que um vermelho forte colorido sua pele morena, queimado pelo sol. Também pudera, apesar do sol quente do junho, a criança estava muito agasalhada, como se precisasse se proteger de uma forte Geada. Era uma menina e não devia ter nem 5 anos. Mais difícil saber sua altura real, pois vestia duas talvez 3 roupas, uma por cima da outra, e ainda estava enrolada em um lençol grande e vermelho de algodão, bem amarrado na maneira que era uma figura totalmente em forma, usando sapatos com solas de prego, próprios para escalar, subir a montanha com muito esforço e calor. Certo. Obrigada. Ó, antes de continuarmos, vamos prestar atenção a algumas coisas aqui. Eu até deixei marcado para vocês olharem e tentarem me responder aí, né? O narrador começa a descrever, né, ali o ambiente antes de falar de quem estava lá, né? Primeiro ele começa a falar do ambiente. E ele fala assim, né, ó, cheios de árvores até a base dos montes, que desse lado são altos e olham imponentes para o vale. Só que aí eu marquei aqui para perguntar a vocês se vocês entenderam, né? Quem é que olha imponente para o vale? Porque talvez vocês possam se confundir aí, mas quem é que está olhando para o quê? Os Alpes suíços. Os Alpes? Quem foi que falou? Eu, professora Sabina. Não estou ouvindo mais não.
Bom, mas quem falou tava... Foi meu irmão, professora. Ah, sim, Felipe. Felipe. Tá, então, ó, tá dando minha voz, eu tô ouvindo minha voz aí. É exatamente isso, né? Ó. Eles que olham imponentes para o vale, né? Então, o narrador coloca como se para a gente ter essa visão, né? Então, e quão altos, né, e imponentes eram os Alpes, e eles lá de cima olhavam ali para o vale, né? Então, essas coisinhas é importante a gente parar às vezes para entender bem, né? Às vezes passa a leitura muito rápido, não entende. E aí ele fala aqui, já descendo, né, de como era essa menina. Até agora ele não falou o nome, mas ele fala que era uma menina que, uma criança cujas bochechas ardiam tanto que um vermelho forte coloria sua pele morena, né? E aí a gente começa a imaginar, não sei como é que vocês imaginaram a Heidi, né? Ou se você já assistiu, né? Quem já assistiu o filme fica pensando naquela menina do filme, né? Mas quem não assistiu fica tentando imaginar como é que seria ela, né? Ó, ela morena, as bochechinhas, né, bem vermelhinhas nesse caso aí, toda enrolada, né, cheia de casacos, um por cima do outro, e ainda um lenço vermelho, né, ao redor do pescoço. Então ela parece muito, não sei se vocês já viram aquelas menininhas e meninos que moram nas regiões assim mais frias, né? Que geralmente eles já têm aquelas bochechinhas bem vermelhas, porque o frio já deixa sempre as bochechas deles vermelhas. Eu não lembro o nome agora de um povo, né, específico, mas são aquelas pessoas que moram mais nessas regiões frias, né, ali, né, para os polos, mais perto dos polos. Então, eu quando leio, né, eu sempre lembro de Rei nessa parecido com essa menina, né, parecido com esse povo, né? Ah, o Tomás já assistiu. Quem que tá. Vamos prestar atenção aí, parar de falar outras coisas, senão vou ter que fechar aí o chat, né? Porque senão vocês não vão prestar atenção no que importa aqui. Depois vocês conversam. Vamos lá. Quem? Outra pessoa que quer ler. Então, ó, elas chegaram, estavam ali de mãos dadas, indo, né? Se dirigindo ali à casa do avô, né? E no meio do caminho, alguém, né, a Dete, né, a irmã, a tia da Eide, elas estão caminhando ali pela o vilarejo e as pessoas vão falando, oi, fulano, tudo bem? Vão sempre falando com elas, até o momento em que alguém, uma mulher, ela para e fala que manda a Dete esperar um pouco, que ela vai subir junto com a Eide e a Dete, né? Então, essa moça aqui, ela começa e vem conversando ali com a Ded e a ele, né? Bom, quem é que falou que vai ler aqui? Deixa eu ver. Tem uma fila, né? Deixa eu olhar aqui. A primeira aqui da minha fila é a Maria Alves, mas a Maria Alves já leu? Não. Ah, não, foi a Maria Alves, não. Então, a Maria Alves lê um pouquinho, depois vai ser o Fernando, e aí eu vou falando aí, tá? Tá. Tá. Deixa eu só ver de onde você lê, tá? Bom, e elas vão conversando, e aí, dessa parte aqui, né? Quando a vizinha, né, essa moça que aparece depois, ela começa a perguntar o que é que a Dete vai fazer com essa menina, né? Aí a gente pode ler essa parte. Pode daqui, Maria, daqui até mais ou menos aqui. Aqui. Tá. Mas aonde pretende ir com a menina, Dete? Perguntou a nova viajante. É a órfã da sua irmã, não é? É sim, respondeu Dete. Quero levá-la até o tio, com quem vai ficar. O quê? Vai deixar a menina lá em cima com o tio dos Alpes? Enlouqueceu, Dete? Enlouqueceu, Dete? Como pode fazer uma coisa dessas? O velho vai acabar com a sua festa e mandá-la de volta para casa. Ele não pode fazer isso. É avô dela. Precisa fazer alguma coisa. Até agora fiquei com a menina e vou lhe dizer uma coisa, Barbel. Não vou largar o lugar que consegui arrumar por causa de uma criança. Agora é a vez de o avô fazer sua parte. Bom, se ele fosse como as outras pessoas, tudo bem, confirmou Barbel zelosa. Mas você o conhece
mas você o conhece. O que ele vai fazer com a menina? Ainda por cima, tão novinha? Ela não vai aguentar ficar com ele. E você, para onde vai? Para Frankfurt, explicou Dete. Consegui um serviço muito bom. Ótimo. Então, vou ter que pular algumas partes. Então, elas chegaram, teve essa conversa, né? A Barbel ficou admirada em saber que a Dete ia deixar a sobrinha com o tio, né? Que para todo mundo daquela vilarejo dali, tinha a ideia, né? E ele era assim com essas pessoas. O tio, ele era simplesmente assim, né? Todo fechado, todo cara feia, rabugento, igual ela chama aí, né? E ninguém gostava dele, e ele ficava isolado lá. Então ela pensou, né? Mas como você vai ter coragem de deixar uma criancinha com esse homem? Mas aí a Dete, ela explicou que precisava trabalhar, né? E como sozinha não podia, porque a mãe dela havia morrido e ela não tinha como ficar cuidando dela e trabalhar, ficar cuidando da ele e trabalhar. E ela falou que vai deixar de toda forma e não tem jeito. E elas vão conversando, e a Dete quer saber qual foi o motivo que deixou esse velho tão rabugento. Porque todo mundo sabia que ele não era legal, mas ninguém sabia o motivo, né? E aí a Barbel ficou perguntando toda hora, você pode me contar? Pode me contar? Né? Então, ó, vou ler aqui, vou colocar na parte em que a Dete explica para a Barbel o que aconteceu, o que mudou, né? Porque ninguém fica assim do nada. Por que o avô da Eide era assim? Né? E ela dá a explicação. Então, vamos ver a parte que ele explica, né? O que aconteceu na vida dele, para a gente entender quem é esse personagem, por que ele é assim, né? E entender como é que vai ser essa relação ali dele com a Eide, apesar que a gente se surpreende, né? Acha que ele vai ser super bravo com ela, e na verdade ele não é. Como quem já leu o segundo capítulo já sabe disso, né? Então, aqui, ó, aparece o Pedro das Cabras, né? Daqui a pouco a gente fala melhor sobre o Pedro. E aqui, a próxima pessoa acho que é o Fernando, deixa eu olhar. É, o Fernando. Aí, Fernando, você pode ler Oi. essa parte aqui toda, onde ela vai contando o que aconteceu com ele, tá? Pode começar daqui, ó. Onde começa? Daqui, tá. ó. Ele. Só um minuto, deixa eu Ele. só aceitar. Pronto. Ele? Sim, já teve mais, respondeu Dete, fervorosa. Um dos sítios mais bonitos de Donslecht era o filho mais velho e só tinha um irmão, que era tranquilo e organizado. Mas o mais velho não queria fazer outra coisa além de bancar o dono de tudo, passear pela região e se meter com más companhias. Gente que ninguém conhecia, perdeu a propriedade no jogo e na bebida. E quando seu pai e sua mãe ficaram sabendo, morreram de desgostos. Um dia do outro, o irmão, que também ficou na miséria, saiu aborrecido pelo mundo. Ninguém sabe para onde. E o próprio velho, que não tinha mais nada além da má fama, acabou desaparecendo. No começo, ninguém sabia para onde tinha ido. Depois descobriam que havia partido como soldado para Nápoles, na Itália. E não se ouviu mais nada sobre ele por 12 ou 15 anos. Então, de repente, reapareceu em Donsleschig com um menino já meio crescido e quis alojá-lo na casa de algum parente. Mas todos bateram a porta na sua cara. Ninguém quis saber dele. Amargurado, disse que nunca mais voltaria a pôr pés em Donsleschig e veio aqui para a aldeia, onde viveu com um menino. Sua mulher devia ser do cantão dos Grisões, onde ele a conheceu. E morreu pouco depois. Ele ainda devia ter algum dinheiro, pois fez o filho, Tobias, aprender o ofício de carpinteiro. O menino era boa pessoa e muito querido por todos na aldeia, mas no velho ninguém confiava. Diziam até que tinha
abandonado o exército em Nápoles, que se tivesse ficado por lá acabaria em maus lençóis, pois tinha matado um homem, obviamente, não na guerra, entende? Mas em alguma briga. Reconhecemos nosso parentesco com ele porque a avó da minha mãe era irmã da sua avó. Por isso o chamamos de tio. E como, por parte de pai, somos parentes de quase todos na aldeia, ele ficou conhecido como tio. Então, desde que se mudou para os Alpes, é chamado do tio dos Alpes. Isso, pronto, até aí mesmo. Deixa eu aceitar, alguém tá pedindo aqui. Uai, tava pedindo, mas sumiu. Então, ó, ela contou a primeira parte, né, de como foi, o que aconteceu a princípio, né, com ele, como ele chegou lá e como surgiu esse nome, né, dele ser chamado de Tio dos Alpes. Então, aí a Barbel, ela quer saber o que aconteceu com o Tobias, né, porque o Tobias era o filho do tio dos Alpes, e ela pergunta, ó, mas cadê o Tobias? Porque agora ele mora sozinho. O que aconteceu com o Tobias, né? Aí ela vai explicar aqui. Então, quem é a pessoa? Acho que é o Davi, né? Não, a Ana Rosa. Deixa eu só ver aqui. Vou fazer assim. Eu vou fechar aqui, tá? Quem quiser falar vai ter que ligar o microfone aí, porque ou daqui a pouco eu volto a abrir. Senão vocês vão ficar falando outras coisas aí, vão perder o livro, né, a explicação. Então, a Ana, né, a Ana pode ler a parte que ela vai explicar agora o que aconteceu com o Tobias, né, que é bem triste também aqui. Então, você pode ler daqui do espere até o finalzinho aqui, cadê? Pode ler, depois eu falo, Ana, quando for para parar. Aqui, ó. Espere, que chego lá. Não posso dizer tudo de uma vez só, retrucou Dete. Bom, Tobias estava estudando em Mels e, quando terminou seus estudos, voltou para a aldeia e se casou com minha irmã, Adelaide. Sempre gostaram um do outro e, depois de casados, também se davam muito bem. Mas a felicidade não durou muito. 2 anos depois do casamento, quando ajudava na construção de uma casa, uma viga caiu em cima dele e o matou. Levaram-no para casa e, ao ver seu corpo desfigurado, Adelaide teve uma febre tão forte por causa do susto e do sofrimento que não conseguiu se recuperar. Já não era muito forte e às vezes ficava de um jeito que não sabia se estava acordada ou dormindo. Apenas algumas semanas depois da morte de Tobias, Adelaide também foi enterrada. Por toda parte se comentava o triste destino dos dois, e dentro de casa ou em público se dizia que esse era o castigo merecido pelo tio por ter levado uma vida sem Deus. Chegaram a dizer isso na cara dele, e até o pastor tentou convencê-lo a se arrepender, mas ele só ficou mais rabugento e teimoso. Não falou com mais ninguém e todos evitaram cruzar seu caminho. De repente, começaram a dizer que o tio tinha se mudado para os Alpes e já não descia mais. Desde essa época, ele vive ali, em conflito com Deus e com os homens. Certo. Até aqui, então. Tá, Ana? Obrigada. Então, eu vou voltar aqui para perguntar algumas coisas para vocês. Ó, vocês acham que o tio, né? Ó, todo mundo fala que ele era rabugento, ficava lá sozinho, não queria conversar com ninguém. Pelo que vocês leram aí da vida dele, né? Vocês acham que foi do nada? Porque vocês entendem o porquê que ele ficou assim afastado? Dá para entender as coisas que aconteceram com ele. Vocês acham que uma pessoa que passa por essas coisas, ela faz, é possível que ela fique assim mesmo e
não é que seja assim uma coisa boa, mas é normal, é possível acontecer? Vocês acham que sim ou não? Sim, Por quê, Pedro? Explica aí um pouquinho. porque até onde eu sei, existe uma coisa chamada depressão. E que acaba entristecendo as pessoas, não quer falar com ninguém, quer ficar no escuro, no cantinho dele. E sim, isso atrapalha o modo de vida. Ele não gosta de ficar com ninguém, aí ele fica triste, fica emburrecido, mal-humorado. Isso. Mais alguém quer falar? Alguma coisa disso? Ó, então como o Pedro falou, ele perdeu, ele vivia lá com seus pais e esse irmão. O irmão começa a não ligar para nada, né? E deu desgosto para a família. E com esse desgosto acabou que o pai e a mãe dele, né? Os pais morrem e ele fica sozinho ali no mundo. E aí vai embora, vai lá para a Itália, passa por situação, né? Uma guerra, vive lá coisas, né? Que só quem passa, né? Pode imaginar, pode falar sobre isso, na verdade, né? Uma guerra. Depois volta casado com um filho. Quando ele tenta voltar para o lugar onde ele vivia, as pessoas rejeitam, né? O rejeitam, falando que ele não prestava, que tinha abandonado, né, o seu irmão e etc. E aí ele vai para outro vilarejo, né? Tentar começar a vida lá. Só que aí acontece outra situação com ele, né? A mulher dele também morre. Ele fica com o filho. O filho, depois de algum tempo, né? O Tobias cresceu, ficou ali com ele algum tempo, mas quando casou-se, pouco, né? Depois, 2 anos depois de casado, aconteceu uma tragédia. O filho também morreu, né? E imagina, ele teve várias coisas na vida dele que contribuiu, né? Contribuíram para ele ficar daquele jeito. Então, não é porque ele era chato do nada, né? Muita coisa aconteceu na vida dele e ele não soube como resolver ainda, né? Então, acontece isso e a gente às vezes tem que entender o outro, né? Às vezes a pessoa não tá passando por um momento legal, mas depois ela consegue melhorar e consegue sair daquela situação, né? Então, às vezes você olha para o colega tá lá calado num dia, não quer falar e você fica dizendo que ele é chato. Não, talvez ele não está num dia bom, né? Então deixa ele lá e depois ele volta outro dia, conversa, tá tudo bem, né? A gente também passa por situações assim, dias não tão bons, né? Então vamos voltar lá. Acho que agora a segunda pessoa, deixa eu ver qual é a próxima pessoa aqui. Aqui acho que é o Davi, né? Que é o perfil do pai dele. Então vou voltar aqui. E aí elas foram conversando e de repente elas se deram conta, né? Cadê a menina? Né? A Eide não tá por aqui. E aí começaram a procurar, até que elas perceberam, né? Que a Eide estava lá acompanhando o Pedro das Cabras, né? Ela começa a falar um pouco aqui do Pedro das Cabras. Então você pode ler aqui um pouquinho sobre o Pedro, Davi. Esses 2 parágrafos aí falando sobre o Pedro. Começando aqui. Aqui. Ali. Professora, não dá para ver o compartilhamento. Ah, tá. Desculpa. Eu tirei. Vamos voltar, então. Acho que agora vai. Daqui, ó. Ali morava e o outro parágrafo também. Tá bom. Ali morava Pedro das Cabras, um menino de 11 anos que todas as manhãs ia buscar os animais na aldeia para levá-los a pastar nos Alpes, onde podiam comer plantas nutritivas até anoitecer. Então Pedro descia de novo à aldeia com os animaizinhos de passos leves e anunciava sua chegada levando os dedos à boca e dando um assobio estridente. Assim, os donos de cada cabra iam a encontrá-lo para recolhê-los. Na maioria das vezes, quem vinha eram meninos e meninas, pois ninguém tinha medo das cabras mansinhas. No verão, esse era o único momento em que Pedro encontrava seus amigos. Do contrário, vivia só com os animais. É bem verdade que em casa tinha a mãe e a avó cega, mas acordava muito cedo e voltava tarde, pois na aldeia ficava conversando até não poder mais com as outras crianças.
Assim, em casa só tinha tempo de tomar seu leite e comer seu pão de manhã e à noite engolir a mesma comida, deitar e dormir. Seu pai, também conhecido como Pedro das Cabras, porque antigamente tinha a mesma profissão, morrera alguns anos antes ao cortar árvores. Sua mãe, que se chamava Brigitte, era conhecida como a mulher. O Davi caiu. Acho que travou dele. Bom, então, terminando aqui, né? A mulher do Pedro das Cabras. E a avó cega era chamada simplesmente de avó, tanto pelos velhos quanto pelos jovens. Então, alguém tem aqui, acho que algum de vocês tem 11 anos, né? Acho que é o Pedro. Uai, sou eu. Então, Pedro, é você mesmo, ó. Tem 11 anos, se chama Pedro. Só falta agora ter as cabras, tá vendo? Quem tem 11 anos mais? Acho que o Fernando, né? E o Davi também deve ter. Então, ó, imagina, ele tem um menino que tem a idade de vocês, 11 anos. Olha como era a vida dele, né? Ele mal parava em casa, né? Ele acordava muito cedo e passava ali pegando, né? Recolhendo as cabras dos outros, né? As dele mesmo. E ia pastar com essas cabras. Só voltava ali já à noitinha, né, na verdade, e, bom, ficava ali, tomava seu jantar, né, comia um leite, tomava um leite, comia um pão, ia dormir. Então, é uma rotina bem diferente da nossa, assim, né, na cidade, né? Então, a gente vai ver muito essa diferença entre como eles viviam, né, no campo e comparando com a cidade, como é diferente. Então, ó, vamos lá. E aí, Dex ficou ali esperando, né? Procurando a Eide, depois percebeu que ela estava junto com o Pedro, né? E eles seguiram o caminho, foram andando para chegar lá na cabana, na casa do tio, né? Então, cadê aqui? A Eide, ela vai acompanhando o Pedro e ela começa, em um momento ali, a tirar a maioria daquelas roupas. Né? Vocês lembram que ela estava cheia de casacos, de coisa, ela vai tirando, só que ela vai jogando, vai deixando lá, né, no chão e continua andando ali atrás do Pedro. E, em certo momento, eles se reencontram ali com a Det, né, com a tia Det, e aí ela fica desesperada, né, menina, cadê a tua roupa, né, que você está fazendo dessa forma? Ali com quase nada de roupas, né, e ela pergunta onde estão as roupas, e a Eide responde que estavam ali, né? E a Det pede para o Pedro, né? O Pedro das Cabras, buscar aquelas roupas. Então, quem é o próximo aqui, né? Deixa eu olhar. É a Bárbara agora. Então, ó, a Bárbara, deixa eu ver. Aqui. Vamos já pular para dar tempo de a gente comer. Já está quase acabando, a gente não chegou ainda no segundo capítulo, né? Então, aqui. Bárbara, você pode começar a ler no momento que ele chega lá. Primeiro vai ser meu irmão, tá? Tá. Depois sou eu, vai, Lipe. Aqui, ó. Após quase uma hora, chegaram ao topo da montanha, onde ficava a cabana do velho tio em um pedaço saliente de rocha, exposta a todos os ventos, mas também ao sol, com vista total para o vale. Atrás da cabana havia 3 velhos pinheiros, com galhos espessos e longos, que nunca haviam sido podados. Mais atrás, a montanha continuava a subir, primeiro com encostas bonitas e cheias de plantas, depois coberta por mato e pedra, até chegar à rocha fria e inclinada. Na cabana estava o tio. O tio estava sentado num banco fabricado por ele, que ficava virado para o vale. Com um cachimbo na boca e as mãos nos joelhos, olhava calmamente as cabras e tia Det, que aos poucos foi ficando para trás. Heidi foi a primeira a chegar. foi direto.
Foi direto até o velho. Foi direto até o velho, estendeu-lhe a mão e disse: Boa tarde, vovô. Epa, que história é essa? Perguntou o velho bruscamente, mal Tá, apertando a mão da menina e examinando-a por baixo das sobrancelhas. certo. Vamos parar um pouquinho aí. Só um minuto, Felipe. Então a gente vai ter que pular algumas coisas. E aí veja só como é a recepção do avô, né? Ela fala, boa tarde, vovô. E ele responde, epa, né? Que história é essa? Que vô? Quem é você, né? Que a última vez que o tio, né, havia se encontrado a Heidi, né? Era quando ela tinha 1 ano. Então, passaram já ali mais quase 5 anos, né? Então, ele já não tinha tido contato há muito tempo, nem com ela, nem com a Dete. E aí ela fica lá, né? E a Dete já vai sendo bem incisiva, né? Ela fala, ó, eu não vou poder ficar com essa menina, ela é da sua família, você é o único parente vivo, e se vire, eu vou embora e não quero saber. Aí ela faz bem assim, deixa a Heidi lá, e vai embora, desce. E enquanto ela está descendo, né, o narrador fala que as pessoas ali do vilarejo ficaram criticando ela, né? Ó, mas como você pode deixar uma menina com aquele velho rabugento, né? Você não tem coração. E ela estava só querendo ir embora sem querer, sem dar atenção a essas pessoas, porque ela tinha um objetivo. Ela queria trabalhar e ela pensava, né? Ó, se eu conseguir esse trabalho, eu posso até depois ajudá-la, né? Ajudar a Heidi dando uma vida melhor para ela. E ela vai embora e deixa lá a menina na casa com o avô. E aí é o segundo capítulo, a gente vai ter que resumir ele aqui bem rápido, tá? Para dar tempo de terminar. Que é quando eles estão ali na casa do avô. Então, ó, daqui a pouco a Bárbara ler, né? Eu só vou resumir aqui o começo. Então, quando ela vai embora, a menina fica ali, né? A Rede fica parada, aliás, fica andando ao redor ali da cabana, fica de olho, né, nas árvores, em tudo, porque tudo para ela é novo, né? Tudo ali é novidade. E aí, depois de algum tempo, ela volta e pergunta ao avô, né? Aliás, o avô pergunta para ela: o que é que você quer fazer agora? Né? E ela responde que quer ver dentro da cabana, né? Que até então não tinha entrado lá na cabana. E aí o avô chama a menina para lá para a cabana e começa a mostrar algumas coisas, manda ela guardar a roupa, né? E ela não queria, quem sabe o motivo porque a Rei não queria guardar as roupas. O que ela falou que queria ser? Ela queria ser igual a quem? Quem lembra? Igual as cabras, leve. Isso, ela queria ser igual às cabras, porque ela viu e ficou impressionada com aqueles animais e falou: Ó, eu quero ser igual a elas, livres, e eu não quero essas roupas, não. Pode jogar. Mas aí o avô não deixou, né? Lógico, porque quando vier o inverno, ela vai precisar daquelas roupas. E aí ele falou para ela guardar no armário, um pequeno armário que ele tinha ali. E aí eles vão lá conversando, tal, até que chega aqui no momento onde ela pergunta onde ela iria dormir. Ela vê que só tem uma cama, né? E ó, o avô responde onde ela quiser, né? Então a Bárbara pode ler aqui um pouquinho no momento que ela vai arrumar essa cama, né? É, acho que pode ir lendo aí, Bárbara, aí a gente vê até onde dá, tá? A partir daqui. Era o que Heidi queria ouvir. No mesmo instante, começou a examinar cada canto para encontrar um lugar onde pudesse dormir bem. Ao lado da cama do avô havia uma pequena escada. Heidi subiu e chegou ao palheiro, onde havia um monte de feno fresco e cheiroso. Dali, por uma janelinha redonda, avistava-se o vale, ao longo. Quero dormir aqui, exclamou para o avô, que havia ficado embaixo. É lindo aqui em cima. Suba e venha ver, vovô. Eu já sei como é, respondeu ele. Vou fazer a cama agora, exclamou novamente a menina, indo de um lado para o outro. Mas você vai ter de subir para me trazer um lençol, porque não dá para deitar em uma cama sem lençol. Certo. Bem, Desculpa, Barra, porque tá bem aqui. aqui. Acho que o Pedro quer ler ainda, né? Nós temos mais. O Pedro, só vai dar para o Pedro ler agora, tá? Porque quem está esperando aí na fila vai ficar para semana que vem, né? Sexta-feira a gente tem de novo encontro. Então vamos lá, para a gente já encerrando. E aí ela faz essa cama. Ela faz a cama de quê? Qual é o material que ela faz a cama? Palho.
palha, né? Ela pega ali os fenos, né? E vai juntando e coloca ali e pede o lençol. O avô traz um lençol bem pesado, né? Bem grosso, para que ela não ficasse sendo machucada, né? Não machucasse ali a palha, não machucasse a rei. E aí, depois de algum tempo, ela fala, ó, mas está faltando alguma coisa, né? Tá esquecendo de alguma coisa. E ela fala que é a coberta, né? Porque tá lá o lençol, mas tem que ter também a coberta. E aí o avô vai e consegue, pega lá um saco de linho, né? E leva para ela e ela fica super feliz, satisfeita, porque para ela fala, ó, nunca pensei que eu ia fazer essa cama aqui tão bonita, né? E tudo para ela, quando vocês leem, né? Vocês leram, vocês perceberam que ela fica feliz com tudo, porque ela nunca, né? Ela nunca tinha visto nada daquilo, aqueles animais, aquele ambiente, e ela tá muito feliz. Então, as coisas mínimas, né? As coisas simples para ela é uma coisa extraordinária. E ela faz essa cama e eles começam ali, o avô começa seguindo sua vida ali normal, né? Fazendo seus trabalhos, fazendo ali coisas que eram necessárias, até que ele faz aqui, ó. Acho que o Pedro pode ler aqui um pouquinho, esse parágrafo aqui, tá, Pedro? Pra gente encerrar. Ok, professor. Depois foi até o fogão, afastou o caldeirão grande e pegou o pequeno, que estava despendurado. Sentou-se na banqueta de 3 pernas com assento redondo e acendeu o fogo. Logo o caldeirão começou a ferver, e embaixo dele o velho segurou um longo garfo de ferro com um grande pedaço de queijo espetado na ponta, que dourava girando sobre o fogo. Eide assistia a tudo com grande atenção. Devia ter sido alguma ideia, pois de repente deu um salto e foi até o armário, e ficou andando de um lado para o outro, carregando uma panela e o queijo assado no garfo. O avô foi até a mesa, sobre a qual já estava um pão redondo, 2 pratos e 2 facas. Tudo bem arrumado, pois Eide já havia visto os objetos do armário e sabia que iam precisar deles para comer. Certo. Então, ó, ela é muito esperta e ela percebe, ela fica olhando o que os outros fazem, né? E já aprende rapidamente e começa a ajudar. Então, ela não é uma criança assim fica lá só dando trabalho, não tá nem aí, né, para as coisas da vida dela. Ela tá muito atenta a tudo. E é muito importante vocês se lembrarem disso e também estarem atentos, porque a gente tem como aprender muita coisa com ela nesse sentido, né, de ser prestativo e também muito atento às coisas da nossa vida. E aí eles ficam ali, o avô vai escurecendo, né, e a Eide fica maravilhada com os ventos ali nos pinheiros, até que anoitece e aliás, o avô dela antes disso faz a cadeira, né, que ela estava sem cadeira para sentar, para poder comer junto ali com ele na mesa, e vai chegando ali, vai anoitecendo, e o avô, né, dá um copo ali com o leite da cabra, um pãozinho, o queijo e vai e pede para ela ir dormir, né? E ela estava super ansiosa para dormir porque ela queria dormir na nova cama, né? E aí tem... Oi? Tomás falou, foi? Para estrear a nova cama, foi isso, Tomás? Testar a nova cama. Ah, sim, é que eu não ouvi, não. Testar, exatamente. Ela queria testar e ver até que ponto a obra dela, né, que foi ela que tinha feito, aquela que fez a cama, até onde estava bom ou não a sua cama. E aí terminamos o segundo capítulo. Eu nem mostrei a vocês aqui o slide, mas não importa tanto, não. Então, ó, para sexta-feira que vem nós vamos ter de novo, porque a gente ficou uma semana sem, né? Então, vamos repor sexta-feira que vem. E aí, para a próxima sexta-feira, se vocês conseguirem, eu peço que vocês leiam os 2 outros capítulos, tá? Eu vou mandar para a mãe de vocês o nome dos capítulos, mas os 2 próximos, né? E aí a gente comenta na próxima encontro, tá? Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Ou tá tudo certo? Ana Rosa, Maria, Pedro, Não, professor, tá Tomás, tudo certo. Bárbara, Fernando. Eu tentando olhar o nome de vocês aqui. Então, ó, se não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida,
posso contar com vocês para ler, para que vocês vão ler durante a semana, para a gente falar um pouco semana que vem? Sim. Então, um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Tchau, professor. Tchau. Maria. Tchauzinho. Tchau. Deus. Maria. Deus. Tchau. Vou fazer o link, tá?